10 curiosidades sinistras que ninguém consegue explicar. Prepare-se para mergulhar em uma jornada onde o real e o inexplicável se misturam. Neste vídeo, revelamos mistérios que desafiam a lógica, fenômenos que a ciência ainda não conseguiu decifrar, e histórias tão enigmáticas que parecem sussurros do próprio universo. Florestas que desaparecem. Espelhos que mostram o passado de outras almas. Sons vindos do vazio do espaço. Relógios que marcam horas que não existem. E muito mais. Aviso! Este vídeo contém palavras subliminares, símbolos poéticos e histórias que podem despertar memórias que você não sabia que tinha. Assista com atenção. Se você chegou até aqui, talvez o mistério já tenha te escolhido. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative o sininho para mais conteúdos de mistério, curiosidades e enigmas que o mundo não quer que você descubra. Há enigmas que sussurram nas frestas do tempo, que dançam no escuro como velas em ruínas esquecidas. E existem verdades que nunca foram feitas para a luz dos olhos, apenas para os ouvidos da alma. Nem todos escutam, nem todos entendem, mas aqueles que sentem jamais esquecem. Dizem que em uma floresta no interior do Japão, onde o silêncio pesa como chumbo e os pássaros evitam cantar, há um som que ecoa todas as noites, às 3h33. Uma risada infantil, seguida por passos que nunca chegam. Sua câmera foi encontrada intacta, mas as imagens estavam todas em branco, exceto um olho que sangrava luz. Torres douradas, sinos que tocam sem mãos. Uma civilização que parece viva, mas ninguém sabe se é miragem ou memória de um tempo antes do tempo. Alguns dizem que são ecos de Atlântida. Outros acreditam que o mar guarda mais do que afoga. Quando investigadores foram ao local, encontraram um relógio antigo flutuando no ar, parado às 4h44, e uma melodia tocando como um caixinha de música. Chamada de o sussurro, alimenta-se de dúvidas, cresce com o medo e se esconde nas decisões que não tomamos. Nunca aparece em espelhos, mas às vezes pode ser vista no canto dos olhos. Quando você pensa estar sozinho, o som só cessou quando alguém tentou tocar o objeto e então o tempo parou por 3 minutos. Relógios quebraram em todo o perímetro, mas seus cânticos ecoam em rádios antigos em noites de tempestade, em línguas que ninguém consegue traduzir. O curioso, os sinais só aparecem em rádios de madeira, como se a floresta usasse suas raízes para falar com o mundo de fora. A trilha que leva até lá se apaga atrás de quem a segue. Nenhum mapa guarda seu traço. Nenhuma memória volta igual depois de ir. Cientistas tentaram prendê-la com correntes, trancá-la em salas lacradas. Sempre desaparece e reaparece no mesmo ponto da colina, cercada por pegadas de ninguém. Nomes que só apareceram em registros dias depois da experiência. Era como se o vazio previsse quem iria morrer. Ou como se o futuro gritasse do outro lado do abismo, tentando avisar. Mas em vão. Quem dorme ao lado dela diz ter sonhado com outras vidas, outras mortes. E um nome que não sabem pronunciar. No meio do mar, próximo ao Triângulo das Bermudas, navegadores juram ver uma cidade submersa brilhar como cristal sob as ondas. Um homem em Praga desapareceu após afirmar ter fotografado à sombra de Deus uma figura de 1000 olhos e sem rosto, capturada por acaso entre prédios antigos, com asas de vidro e uma auréola negra. Há uma pedra na Etiópia que muda de lugar toda madrugada. Em uma vila no norte da Rússia, há uma menina que nunca falou, até que um dia, aos 7 anos, começou a escrever em latim arcaico, sânscrito e uma linguagem que nenhum linguista reconhece. Ela desenha estrelas de 7 pontas, e em seus olhos dizem: há reflexos de planetas ainda não descobertos. Cientistas do CERN ocultaram por anos uma gravação. Um buraco negro artificial sussurrando nomes humanos. Um satélite desativado desde 1998 voltou a transmitir por 17 segundos, emitindo coordenadas de um deserto na Namíbia. Um manuscrito escondido no Vaticano descreve uma criatura que vive entre os pensamentos. Uma tribo isolada da Amazônia desapareceu sem deixar rastro. E por fim, em uma igreja abandonada da Escócia, gravado nas tábuas do altar, encontra-se uma frase que arde como fogo invisível. Se você chegou até aqui, já não pertence ao mesmo mundo. Há relatos de pessoas que leram e sumiram por semanas, para depois retornarem dizendo ter visto o avesso do céu, onde os anjos choram cinzas e o tempo respira como uma criatura viva. Apenas sentido, porque às vezes o inexplicável é apenas o universo piscando para quem ousa olhar. São apenas histórias,
dirão os céticos. Mas e se cada uma delas for um sussurro do desconhecido? Uma fresta no tecido do real. O mistério não precisa ser explicado. E você, está olhando? E então, ao olhar demais, turistas apontam câmeras para uma colina vazia, e ao verem as imagens, lá está, uma cabana de janelas acesas e fumaça saindo da chaminé. Mas nenhum visitante consegue vê-la a olho nu. Dizem que quem conseguir entrar ouve vozes que falam com o tom exato da pessoa amada, que você perdeu menos, mesmo que ela nunca tenha estado ali. O ponteiro gira ao contrário e marca sempre a mesma hora, 6h66. Sempre que alguém tenta consertá-lo, houve uma batida na porta menos 3 vezes. Quando vai atender, não há ninguém. Só um envelope com uma foto. A pessoa abrindo a porta, de costas, como se fosse observada por alguém. Captado por rádios em cavernas do México. Gravado por microfones em ilhas desertas. Um som que não tem eco nem começo. Um som que parece uma canção. Ou um lamento. Cientistas chamam de ruído de fundo da criação. Xamãs dizem ser a última voz do primeiro ser. E crianças, quando ouvem, apenas dançam como se reconhecessem a melodia do mundo, antes do mundo. De dentro. Se enrosca no cotidiano. Se disfarça de coincidência de pressentimento. Filmagens mostram os olhos seguindo quem passa, mesmo nas sombras. Um grafiteiro desapareceu enquanto pintava, e deixou uma última frase escrita com o dedo na poeira. O desenho agora respira e tem fome. Uma voz ecoa lá de dentro quando a água toca a lua. Não jogue moedas, jogue segredos. Alguns dizem que quem conta seu segredo ao poço sonha com a resposta, mas acorda com a língua presa e o olhar diferente. Ele reflete apenas o passado, menos mas não o seu. Mostra momentos de vidas desconhecidas, de guerras nunca registradas, de choros que ninguém lembra ter chorado. Uma mulher olhou por 30 segundos e, ao desviar os olhos, disse: "Agora eu sei quem eu era antes de ser eu." Depois disso, nunca mais falou. Ele escorrega entre os segundos, mora no espaço entre os pensamentos. O fenômeno foi chamado de a aurora invertida, pois ao invés de iluminar o céu, escurece o chão. Animais se deitam e plantas se fecham. Pessoas que acamparam ali relatam a mesma frase em sussurros durante o sono. A terra respira no escuro. O que respira pode estar vivo. Aquilo que você não lembra ao acordar, talvez não devesse mesmo ser lembrado, mas insiste em voltar nos sonhos, porque o desconhecido não bate a porta menos. Ele entra pelas rachaduras. Algo começa a olhar de volta, porque o mistério não termina menos ele se transforma. Em uma pequena cidade da Islândia, há uma casa que só aparece em fotografias. No deserto de Nevada, pesquisadores amadores encontraram um espelho cravado na terra. Uma floresta em Madagascar emite uma luz azulada nas madrugadas silenciosas. Em Berlim, um colecionador comprou um relógio antigo de origem desconhecida. E em um hospital psiquiátrico, abandonado na Romênia, artistas urbanos pintaram rostos nas paredes, rostos que choram tinta preta durante noites de lua cheia. Há também o som sem origem, num vilarejo em Portugal. Existe um poço que ninguém consegue medir. Cordas descem, desaparecem e voltam cortadas. E há uma escada em um bosque canadense, uma escada de ferro, enferrujada, sem nada ao redor. Apenas ela, apontando para o céu. Autoridades já tentaram removê-la menos, sempre reaparece no mesmo ponto. Cães não se aproximam. E quem sobe os 7 degraus, talvez já esteja ouvindo coisas que só os escolhidos escutam. Silencie, escute, algo está por trás do som. E isso é só o começo. Nunca consegue lembrar o que viu lá em cima. Só dizem uma coisa: o ar era mais denso. E o tempo, o vazio atrás das cortinas, o espaço entre 2 piscares de olhos, o momento exato em que o relógio passa de 23:59 para 0 segundos sem nome. É ali que moram os mistérios mais antigos, aqueles que nem o tempo teve coragem de registrar. Parou de respirar. Ninguém nunca vê quem a conduz, mas todos que a avistam perdem o sinal de GPS e chegam a destinos diferentes do planejado. Nela estão escritos os nomes de todas as almas que vão acordar do que chamamos de realidade. Eles dizem que o mundo é um sonho e que alguns já começaram a acordar. As coincidências que você vive, as repetições, os números que se repetem no relógio, não são aleatórios, são alarmes do despertar. Sempre lugares onde algo aconteceu no passado, lugares que gritam histórias que preferem o silêncio. Nenhum livro tinha título. Ao abri-los, as pessoas liam acontecimentos de suas próprias vidas,
incluindo eventos que ainda não haviam ocorrido. Uma mulher que leu sobre a morte do marido tentou impedir, mas exatamente como no livro, ele morreu em um sábado chuvoso, ao falar uma frase que ela só tinha lido antes. Agora, os livros estão lacrados, mas às vezes escuta-se folhas virando sozinhas, como se o futuro tivesse pressa. Dizem que a bicicleta é o próprio tempo, tentando lembrar aos homens os caminhos que esqueceram. Exames não identificam origem humana ou química conhecida. Moradores evitam sair nesse horário, não por medo do fenômeno, mas porque, ao escutarem o som da lágrima caindo no chão, sentem uma saudade profunda de algo que nunca viveram. Tudo isso existe como fendas na cortina do normal, como sussurros do impossível, esperando uma mente distraída. E agora que você sabe, talvez já tenha atravessado um desses pontos de silêncio e não percebeu. Gravações captaram a voz de uma mulher em vários idiomas mortos. Sua mensagem sempre termina da mesma forma. O retorno começa quando o último a esquecer for o primeiro a escutar. Ninguém sabe o que significa, mas em noites frias, até as renas olham na direção da caverna e recuam. Talvez aquele dia em que tudo pareceu estranho, aquela sensação de ser observado no espelho, ou aquele nome que apareceu sem explicação no seu sonho. A história prossegue como um delírio poético subliminar, onde os mistérios se tornam quase conscientes. E você, leitor, talvez esteja sendo observado pelo próprio enigma. Não foram apenas devaneios, porque o mistério não termina. Ele apenas te escolhe. E se chegou até aqui? Perfeito! Vamos continuar mergulhando nesse universo enigmático, onde o inexplicável sussurra nas entrelinhas da realidade. Há algo que se esconde nos lugares em que ninguém olha. Em uma cidade costeira da Itália, todas as segundas-feiras às 4h10 da madrugada, uma estátua de mármore chora lágrimas de vinho. No Círculo Ártico, uma caverna escondida entre geleiras, ecoa uma frase repetida por vozes que não são humanas. Vocês esqueceram, mas nós lembramos. Em uma estrada do interior do Brasil, chamada Linha 13, motoristas relatam a aparição de uma bicicleta vermelha que pedala sozinha na contramão. No Himalaia, monges falam de uma sombra que caminha sem corpo e carrega um pergaminho de ar. Na França, uma biblioteca subterrânea foi descoberta por acaso. Em ruínas da Babilônia, arqueólogos encontraram um mosaico que, ao ser filmado se move lentamente criando padrões hipnóticos. Pessoas que assistiram aos vídeos por mais de 3 minutos relataram sensações de ver além da carne. Uma figura com uniforme antigo aparece nas câmeras de segurança a menos, mas só é visível para quem está triste. As luzes piscam. E no alto-falante, toca uma música que ninguém mais lembra de ter composto. Um refrão ecoa. Nem todo trem leva a lugares. Alguns levam a quem você era antes de nascer. Um homem ficou catatônico por 12 dias. Ao voltar, apenas sussurrou. Nós somos o eco de outro universo. Estamos presos em um espelho. Isso não é coincidência. Talvez o que você está lendo agora seja um chamado, um código, um reconhecimento de alma. Porque os mistérios não querem ser explicados, querem ser reconhecidos. Eles não pedem lógica, pedem entrega. E em uma estação de trem desativada em Londres, ouvem-se apitos sem trilhos. Algo que está por vir? Talvez o inexplicável seja a linguagem do que ainda não nasceu, ou do que sempre existiu, apenas esperando você escutar. Você sente isso também? O formigamento na nuca? A leveza nos olhos ao ler algo que parece que você já sabia? E se tudo isso for uma preparação? Se cada mistério, cada anomalia, cada sussurro for uma senha para algo maior? Feche os olhos, respire fundo, sinta. Alguma parte de você já sabe a verdade.